Oi, gente! Tudo bem? Bom dia! Porque aqui é de dia e é de manhã ainda, né? Tô gravando esse vídeo às 11 horas da manhã e eu estou no mato, no sítio, verdade. Eu sou a Vanusa e você tá no canal Eu Quero um Sítio, mas eu já tenho um sítio. Eu já tenho um sítio. E seja muito bem-vindo, você que está se inscrevendo no meu canal. Teve gente nova se inscrevendo no canal. Que lindo! Muito obrigado. Você que se inscreveu no nosso canal, você que gosta de conteúdo de sítio, de mato, de roça, vida rural. Então, assim, você, ó, eu amo isso. E se você ama também, acompanha o nosso canal aí, se você gostar, ok? Eu tô no sítio hoje e no vídeo passado eu fiquei de falar com vocês a respeito de como eu comprei o meu sítio, né? Então eu falei assim, eu tava agora ali limpando, ó, as unhas cheias de sujeira, porque eu não consigo usar luva ainda, gente. E eu tô ali, eu e o Salazar limpando a outra parte. E eu falei, vou fazer um vídeo pro pessoal que eu prometi do canal explicando como que eu comprei o sítio, certo? Então vamos lá? Porque assim, gente, a gente sonha, né? Eu vejo um monte de gente aqui no YouTube, né? Também tem no Instagram, vários canais de sítio, né? E quando a gente vai olhar, não sei se você é como eu, você vai olhar lá as pessoas falando, né? E aí lá tem, meu sonho também é ter um sítio. Um dia Deus vai me dar o meu cantinho na roça. Eu sei que em breve eu vou estar no meu cantinho, minha área de descanso, na roça, no sítio, enfim, né? E eu amo assim ver aqueles comentários, né? Os comentários, na verdade, o nome. Eu acho muito interessante. Eu amo ver os comentários, eu vejo muito comentário também nos canais, né? E eu amo os canais de sítio, né, gente? Se tem alguma coisa no YouTube que eu gosto, é olhar os canais de sítio, as plantações, a galera que está começando o sítio do zero, assim como eu estou começando do zero, tá bom? E eu era uma dessas pessoas por muitos e muitos e muitos, muitos anos. Ó, eu nasci na zona rural. Eu nasci na zona rural, no interior do Maranhão, numa cidade chamada São Luís Gonzaga. Então, eu nasci no município de São Luís Gonzaga e lá o nome era São Bernardo. Era uma terra, era 50 hectares de terra e lá era do meu pai adotivo e da minha avó. Então, eu nasci lá nesse local. Então, assim, é um lugar que eu amava muito, 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 muito mesmo, gente. Pensa numa pessoa que gostava daquele lugar. Eu estudava na cidade, mas eu não via a hora de chegar o final de semana para me voltar para a roça. E era assim, eu passava assim, final de semana, depois tinha que voltar de novo para a cidade. Sempre tive um amor muito grande pela zona rural. Já trabalhei em escola, família, para filho de lavradores. Então, assim, a minha vida ela era muito voltada assim para esse público rural. Só que aconteceu, meu pai vendeu a terra, meu pai se aposentou, meu pai era produtor rural, mas é minha avó faleceu, então meu pai ficou com uma parte da terra e a parte da minha avó foi dividido para mais dois irmãos do meu pai, né? E aí meu pai se aposentou com a minha mãe, eles eram produtores rurais, né? Trabalhadores rurais, se aposentaram e eles resolveram morar na cidade. Aí meu pai, o que ele fez? Primeira coisa que ele pensou, vou vender a terra. Nossa, eu fiquei quieta, fiquei triste, né? Porque ele ia vender a terra, mas a terra era dele, né? Então meu pai vendeu a terra para o meu tio. Uma parte ele comprou uma casa na cidade, mobiliou a casa da cidade. Deixa eu afastar aqui um pouquinho por causa do nosso amigo Sol. Hoje ele está maravilhoso. E aí, meu pai comprou uma casa na cidade, né? Eu já estudava na cidade, morava na casa do meu tio. E meu pai mudou para a cidade, mobiliou, comprou sofá, geladeira, cama, comprou as coisas de uma casa, né? E mudou para a cidade. E aquilo foi assim, não foi legal, porque assim, era uma coisa que eu não queria que meu pai tivesse feito, mas eu nunca, nunca, nunca disse isso pro meu pai, né? Tipo, eu super concordei, até porque eu não tinha que concordar ou discordar de alguma coisa, a terra era dele. Mas eu fiquei assim, bem triste, né? E não tive mais lugar assim para ir. E aí ficou a terra do meu pai, do meu tio comprou. A gente ia lá de vez em quando, hoje ainda é do meu tio, um lugar muito bonito, o nome de lá é São Bernardo.
Você tem ideia, nem água doce lá tinha, eu digo água de beber, água de consumir. Quem cavou o primeiro poço lá foi a minha mãe de criação, né? Porque a gente usava água no terreno do meu tio. E aí, de um tempo, a gente começou a entender que meu tio não estava mais querendo, né, nos beneficiar com a água. E a minha mãe foi lá e, para graça de Deus, começou a cavar um poço. Cavou mais ou menos uns 5 poços, né? E só dava água, que a gente chama de água saloba, não era uma água boa para consumir. Até que um dia, um belo dia, ela conseguiu né, um lugarzinho lá e cavou e começou a dar água doce. E aí foi cavando e hoje lá tem um poço de água maravilhoso, tem um açude também, mas hoje a terra do meu tio já tem bastante tempo. Enfim, passou-se o tempo, eu fui viver a minha vida, vim embora para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro eu vim parar em Angra dos Reis, né, que é no litoral. Mas isso ardendo sempre, sempre, sempre no meu coração. Sempre, sempre. A minha mente era, eu vou comprar um sítio, eu vou comprar uma terra, eu quero um sítio, eu preciso plantar. Eu gosto de plantar, eu quero criar minhas galinhas, eu quero andar no sítio, eu gosto de ficar sozinha no sítio, eu gosto de olhar as árvores, eu gosto de passarinhar, porque passarinhar, para quem não sabe, é apreciar passarinhos, né? Eu gosto de passarinhar, eu gosto de ouvir o canto dos bichos, eu gosto dessa vida rural. E eu morando em Angra, e para quem sabe aqui em Angra, os valores das terras, elas não são baratos, não são mesmo, tá? Não são mesmo. O custo de vida em Angra, ele é bem alto. Mas esses anos todos orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, gente, teve uma época que eu quase entrei em crise depressiva, de tanto que eu pensava, tanto que eu pensava. A minha casa era num bairro, um bairro bem pequeno, que a gente conseguiu comprar o terreno. Quando a gente veio para cá, a gente passou 3 anos morando de aluguel e logo depois, a casa que eu tinha lá no Maranhão, a minha mesmo, eu vendi para poder ajudar a comprar o terreno aqui em Angra. Eu vendi a casa lá por 5 mil e o terreno que a gente tinha comprado aqui era 8 mil. Então a gente ainda teve que parcelar o terreno para terminar de comprar. Fizemos uma casa bem grande, né? Uma casa bem espaçosa em um bairro aqui de Angra. E aqui eu criei meus filhos. Só que aquilo sempre dentro de mim. Nessa casa que eu morava, aqui no bairro de Angra, o que, que eu fiz? Que eu fazia? Só que de onde eu moro para onde eu trabalho é 40 minutos de ônibus. No verão dá mais do que isso. Porque aqui no verão ele é assim, frenético, né? O litoral. Então vem gente de tudo quanto é lugar. E os ônibus andam lotados. É um para, então. E nesses anos eu indo todos os dias trabalhar e voltava aí super cansativo. Aí, mas aquilo na minha cabeça, eu quero comprar um sítio. Aí o que eu fiz? Falei assim, ó, pro meu marido, vamos alugar uma casa lá perto do nosso trabalho? Porque eu preciso sair daqui um pouco, porque eu preciso respirar, eu preciso ter ideias, eu preciso de ideias. E aí foi isso que a gente fez. Deus abriu uma porta, não é uma casa grande, uma casa pequena, e veio eu, meu filho solteiro, a minha mãe que mora comigo, meu marido e eu, né? E nós ficamos nessa casa, alugamos essa casa. A minha filha ficou morando nessa minha casa do bairro lá com o meu neto e o meu genro, porque a minha filha perdeu a casa dela no lugar que ela morava por conta das chuvas. A chuva, né, praticamente invadiu lá a cachoeira. E aí depois que as águas baixaram, ela não quis mais voltar. E lá é um terreno bem grande, que é o terreno do sogro dela. Ela não quis mais voltar e eu deixei ela morando lá na minha casa. Enquanto eu estou morando aqui, e eu pedindo a Deus, Senhor, eu preciso de um sítio, Senhor, me dê uma ideia, Senhor. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, gente, eu acredito naquela questão de Deus começou a falar assim comigo, como que você quer seu sítio? Aí eu começava a falar como que eu queria meu sítio. Eu queria meu sítio desse jeito, com as árvores desse jeito, eu queria que um riozinho passasse no meu sítio, eu queria a casa do sítio dessa forma, eu queria pendurar samambaia. Eu me via já morando no sítio, mas eu ficava vendo a possibilidade, eu ficava vendo o como, né? Então eu ficava vendo o como é que eu vou comprar um sítio, gente, eu ficava o como, e aquilo me deixava extremamente entristecida, o como, até que um dia eu aprendi a parar de falar o como, para de falar o como, simplesmente fala o que você quer, mas para de falar como, porque o como não é com você, o como é com Deus. Eu falei, então tá bom, vou parar. Aí comecei a somente visualizar aquilo que eu queria e orar, falar com Deus, né? Agradecer porque eu já me via morando no sítio.
E aí um dia eu falei pro meu marido assim, eu vou começar a visitar nos finais de semana alguns sítios por aí, andar sítio das outras pessoas. Aqui tem muito sítiozinho tipo Pesca e Pague, com restaurantezinho e tal. E eu e outra amiga minha, às vezes meu marido ia também, nós íamos conhecer esses sítios. Deixa eu mudar aqui que o sol já, o amigo sol já tá aqui. Cadê? Isso, aqui. Aí ia eu, meu marido e essa amiga minha. Opa! E essa amiga minha. E a gente chegava e sentava no restaurantezinho, comia um peixe. E eu andava por dentro do sítio, eu falava, eu vou ter um sítio. Eu vou ter um sítio, eu vou ter um sítio, meu sítio vai ter um lago, meu sítio vai ter um galinheiro. Eu ficava nessa loucura, doideira, né, gente? Mas foi a maior doideira que eu já fiz. E um dia eu falei assim, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Aí passou. Um dia eu gosto muito de ver o Rick, né? Porque como eu trabalho com venda, é sempre bom você aprender com quem vende mais, com quem é expert em venda. E um dia eu vi o Rick Chester, eu já li 2 livros do Rick Chester. Não sei se vocês conhecem ele, o Rick. O Rick era um ex-vendedor de água, lá de Copacabana. E o Rick estava respondendo uma pergunta de um rapaz. E o rapaz estava falando para o Rick o seguinte, eu já peguei a pergunta assim, ele falando que ele tinha um carro e o sonho dele era empreender. Então ele ficava muito triste porque ele não podia empreender. Aí o que ele fazia? Ele pegava o carro dele, saía dirigindo, parava em algum lugar assim e ficava assim pensando. E aí o Rick falou assim, respondeu assim para ele, não, você não tem vontade de empreender. Se você tivesse vontade de empreender, você já estaria empreendendo, porque você tem todas as condições para empreender. Aí o Rick falou assim, deixa eu te contar a minha história. Deixa eu te contar a minha história. Aí o Rick começou a falar para ele, o Rick começou a falar assim, olha, quando você quer uma coisa, muitas das vezes você tem que, isso vai te doer na carne. Eu falei, interessante isso. Isso vai te doer na carne. Aí o Rick começou a falar para ele, olha, o Rick falou para ele que tinha algumas coisas, né, de casa, geladeira, fogão, bebê, que ele teve que vender para pagar a dívida. Tinha uma coleção de disco, né, de disco, e ele também, disco de vinil, né, que era muito, 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 muito assim, afetivo para ele. Ele teve que se desfazer de tudo isso para ele ter a vida que ele tem hoje. E eu fui pegando aquilo para mim, e ele falou assim, olha, se você quisesse empreender, uma pessoa que quer empreender, eu já teria vendido o carro. Eu já teria perdido esse carro para empreender e fazer e construir uma vida melhor. Lá na frente eu compraria outro carro, e quem sabe até um carro melhor que esse. E quando ele começou a falar aquilo, parece que Deus estava falando comigo. Gente, esse vídeo vai ficar enorme, mas vamos embora. E parecia que Deus estava falando comigo. Quando acabou aquela live, eu parei e pensei, eu falei assim, o que que eu tenho que eu posso me desfazer para comprar o meu sítio? E aí eu comecei a botar minha cabeça para pensar, e eu lembrei da casa. Lembrei da casa. Falei, gente, é a casa. A casa é a casa que eu tenho para me desfazer, para doer na carne. Porque assim, era o único bem material que eu tinha, né? Era a casa. Gente, eu vou procurar aqui porque o nosso amigo já tá aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Se não cair, lá para baixo do negócio. Deixa eu ver aqui. Aqui ficou bom. Aí eu falei, gente, a casa. A casa. É isso que eu pensei. Aí eu peguei, chamei meu marido e falei. Gente, aí tinha a questão, né? Tadinho do meu marido. Ele ficou assim, não, mas nós só tem essa casa. Nós só tem esse bem. Eu falei assim, poxa, mas a gente não quer viver o nosso sonho. A gente não quer viver o sonho do sítio. Aí ele falou, poxa, Vanusa. Eu falei, tá bom, então você pensa, porque eu só vou fazer se caso você aceitar. Porque é a casa de nós dois, né? Não é só minha. Eu comecei a orar a Deus. Aí depois de uma semana ele falou, então tá bom. Então vamos vamos vender a casa. A princípio era vender a casa. Aí a gente passou uns meses tentando vender e não conseguimos vender a casa. Tudo se mexe no mato. Tudo no mato tem vida. Aí eu peguei e falei assim, não, a gente não tá conseguindo vender. Eu falei assim, e eu tenho 45 anos, meu marido tem 46. E eu numa pressa para viver esse sonho, gente. Aí eu peguei e falei assim, e se a gente trocar a casa? Ele, mas será que a gente encontra alguém para trocar o sítio em uma casa, logo aqui em Angra? Falei,
né? Não custa nada a gente tentar. A minha casa lá do bairro, ela fica mais ou menos uns 300 metros da Rio Santos, da pista, né? A Rio Santos é a rodovia que liga aqui da gente, que liga São Paulo ao Rio. Então aqui, se você pegar daqui de Angra indo, é o sentido indo para Paraty. Aí eu falei assim, não custa nada, vamos embora. Ele falou, então tá bom, você tenta fazer aí. Aí eu entrei em todos os classificados do bairro. Todos os classificados do bairro. Eu nem te falei, eu entrava no classificado todo dia para ver sítio. Todo dia nos classificados, eu tinha mais ou menos uns 30 classificados que eu entrava para ver sítio. Só para ficar visualizando e sustentando os meus pensamentos, sustentando os meus sonhos. Na verdade, criando, né, os meus sonhos. Aí eu comecei a postar, postava a casa, quem trocava, aí eu colocava três lugares assim que é próximo daqui do meu trabalho, né, que eu poderia, tipo assim, que passava ônibus, que tinha que ficar não muito longe, não muito perto, mas que passava ônibus, que eu pudesse, tipo, trabalhar e pudesse ir morar no sítio, que fosse perto, tipo, com meu marido, meu marido gosta muito de cidade, né, que fosse bom para ele, que fosse perto do bairro, perto dos hospitais, perto de tudo assim, né, porque a gente também não quer viver isolado no meio do mato, não, nunca foi esse o meu propósito, nunca foi esse, não. Até porque a gente tem 45 anos, ele 46. A gente treina, a gente tem comércio, a gente tem amigos lá na cidade, a gente tem uma vida na cidade. Então, no sítio, um sítio precisaria, e eu comecei, o sítio precisaria ser próximo da cidade para que a gente vivesse, né, mercado, o nosso treino, academia, isso vice-versa. Ok, passei, gente, uns 3 meses fazendo isso. Aí fui olhar alguns sítios, outras pessoas. Eu tenho um sítio, vamos lá olhar. Chegava lá, era muito longe. Ia no outro muito longe, ia em outro muito longe. E aí eu fiquei assim, nossa, não é possível que eu não vou encontrar alguém para me trocar minha casa. E meu marido continua postando. Quando foi um domingo, eu acabei de almoçar, sentei na cama assim, tava olhando o celular. Aí era mais ou menos um meio-dia e meio. Eu falei assim, poxa, agora tá na hora talvez de entrar no classificado, né? E postar minha casa. Eu postava tipo em 3 dias. Mas como troca, né? Troco minha casa com um sítio no Zumbu, aí botava o nome dos lugares que eu queria. Ok, aí nesse domingo eu peguei e falei, vou postar. Entrei em um classificado do bairro. Quando eu entrei no classificado do bairro, aí tem vários, né? Várias coisas de sítio, de obra, de terreno. Aí eu vi assim o cara mostrando uma obra que ele tinha acabado de fazer, tipo de um chalé, muito bonitinho e tal. Aí eu fiquei olhando assim, falei, nossa, um chalézinho de madeira. Aqui tem muito chalé, né? Aqui trabalha com casa de madeira também, muito bonitinho. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, que casa bonita, que obra bonita assim. Mas olhei também, saí do classificado, falei, agora eu vou postar minha casa. Entrei, postei, fiz o que eu tinha que fazer. Não foi 5 minutos, o cara entrou no meu privado. Eu tenho um sítio. Eu falei, uau. Aí eu falei, onde? Aí ele disse, né? Estava dentro de um dos lugares que eu queria. Aí ele falou assim, quer dar uma olhada? Eu falei, quero. Aí ele falou assim, amanhã você pode ir olhar? Eu falei, posso, na parte da tarde, né? Que a gente trabalha lá no comércio até 3 horas da tarde. Aí eu falei, posso. Eu falei com meu marido, vamos ver. Aí eu orei ao Senhor. Falei assim, Senhor, mesmo que eu goste do local e o meu marido não gostar, nós não vamos fazer negócio, eu vou ficar na minha, vou segurar minha onda. Mas, se esse lugar for para mim, a primeira pessoa que vai gostar desse lugar é o Salazar. Eu vou ficar na minha, tá? O que ele decidir, tá decidido. Ainda que eu goste, mas se ele não gostar, eu vou ficar na minha, porque tinha que ser bom para todo mundo, sabe, gente? O meu marido, ele gosta de zona rural, mas ele não é apaixonado igual eu, entendeu? Então, assim, ele vem porque ele gosta de mim, mas ele não, ele tá se adaptando. Tá amando, tá lá embaixo limpando lá, tá amando. E aí foi essa conversa que eu tive com Deus. Passou os dias, aí o rapaz falou assim, vou levar vocês lá. A gente esperou ele num determinado ponto, no combinado. Ele trouxe a gente de carro. Quando a gente entrou no sítio, começamos a olhar, ele começou a mostrar, parou um pouquinho antes, porque era para ele poder mostrar a terra toda. A terra tem 80 metros de comprimento, né? Mais 26 metros de largura, ok? E aí meu marido começou a olhar. O cara começou a mostrar e meu marido começou a olhar. Olha, amor, tem isso assim, assim, assim. Olha, amor, isso aqui é grande.
Olha, amor, esse aqui como é bonito. Ah, não, esse aqui é melhor do que aquele que a gente foi olhar. Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu, doida pra falar, eu quietinha. Eu falei, não, vou falar, né? Gente, 19 minutos de vídeo. Vambora, eu falei assim, vou ficar bem quietinha, não vou falar nada, não vou falar nada, não vou falar nada. Né? Aí depois ele saiu, aí a gente viu tudo, né? Eu doida pra gritar de felicidade, porque eu também tinha adorado. Aí ele pegou e falou assim. Aí o cara falou assim, eu quero olhar a casa. Você pode levar lá? Aí a gente tinha no outro final de semana que ele ia ter folga, que ia conseguir levar o rapaz lá, no dia de sábado. Eu nem fui nesse dia porque eu tinha um evento na igreja para ir, acabei que eu nem fui. Aí ele foi mostrar a casa pro casal, pra moça e pro rapaz que tava lá. Gente do céu, quando chegou lá, a mulher adorou a casa, né? Adorou a casa, adorou, porque a casa era grande, adorou a pia, adorou não sei o que, começou a gostar da casa. E falou que gostou da casa, que a gente podia fazer negócio. Gente, meu coração veio na boca. Gente, pensa numa felicidade. Gente, pensa numa pessoa feliz, eu. E aí a gente, mesmo como a minha filha estava morando lá, e a casa do sítio estava alugada, porque no dia que a gente veio ver a casa do sítio, a casa estava fechada porque tinha gente na casa, a gente só viu a parte da terra. A casa estava alugada. E aí a gente falou assim, agora a gente vai esperar a pessoa de lá sair da casa, e eu vou esperar minha filha arrumar um lugar para ela morar, para mim poder limpar, né? E a gente fazer negócio, dar entrada na papelada. Depois de uns 20 dias a gente deu entrada nas papeladas, né? E minha filha conseguiu uma casa para morar aqui perto de mim, onde eu moro, que ela também vai vir morar aqui no sítio, né? Vai construir uma casa aqui para ela. E foi o pessoal da casa aqui também saiu, né? E desocupou a casa. Os donos vieram limpar. Eles deixaram a casa assim. Eu tenho um vídeo, né? Um dia, se eu tiver coragem, eu vou mostrar a casa destiorada, né? Acabada a casa. Né? Até na sala da casa eles tinham fogão a lenha na sala da casa, né? Porque aqui é normal ter fogão a lenha, mas um pouco fora da casa ou um lugar separado, igual aqui. Eu vou fazer fogão a lenha, mas ela é fora, o fogão é fora da casa, debaixo de um telhado que não tem nada a ver lá dentro. E aí nós fizemos negócio, fomos no cartório fazer, registrar, né? Ai, tem formiga mordendo aqui. Fomos registrar no cartório. E assim, a gente trocamos um pelo outro, né? Se você olhar, você disse assim, não, você não conseguiu fazer esse negócio. E eu realmente não conseguiria se não fosse Deus. E eu sou muito feliz, sabe? Porque foi mais de 15 anos sonhando. E um dia Deus preparou para mim. Se você olhar e falar assim, não acredito que você trocou uma casa numa terra desse tamanho. Sim, Deus preparou para mim. Eu não consegui, foi Deus que preparou ele para mim. Então eu sou muito agradecida ao Fábio, que era o dono do terreno. Eu sou muito agradecida a Raquel, a família dela. Hoje eles são muito felizes na minha, onde um dia foi minha casa, um dia onde eu criei os meus filhos. E hoje eu sou muito feliz aqui. Eu não tô morando aqui ainda. A gente tem algumas coisas para arrumar na casa. E a gente está arrumando aos poucos. A gente comprou um pouco de material agora. E de acordo com que vai entrando dinheiro, a gente vai comprando material pra gente arrumar. E a gente quer vir ainda esse ano pra cá. Então, gente, eu tô muito feliz. O meu choro é de felicidade, porque depois de 15 anos eu consegui realizar um sonho. E Deus me mostrou possibilidades que não era como que existia outros métodos e eu poder agilizar o meu sonho. E eu sou muito grata. Dou muita honra e glória ao Senhor. Por isso que eu digo, se é esse o seu objetivo e é isso que você quer, então peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria. Peça a pessoa da sabedoria. E ontem eu me lembrei muito disso lendo Provérbios 8 todinho. Todo dia eu leio um Provérbios todo e ontem, cada dia do mês, ontem foi 8, eu estava lendo. E trazendo a lembrança, né, da pessoa da sabedoria. E muito feliz, não desiste do seu sonho, se esse é o seu sonho, se é um sítio para você descansar, se é um sítio para você morar. Faça um projeto de como você quer, se é perto, se é longe da cidade, se
Se você quer ter vizinho, se você não quer ter vizinho, entendeu? Algumas coisas que você tem que fazer assim. E é isso. Eu fiquei de fazer esse vídeo e é isso. E queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui no canal e dizer não desiste do seu sonho, né? Não desista mesmo, não importa o que as pessoas falam, porque se você fosse ver a possibilidade, jamais alguém iria trocar uma terra desse tamanho em uma casa, mesmo que a minha casa fosse grande, mas não iria trocar, porque aqui as coisas não são baratas, o custo de vida aqui é muito alto, mas eu acredito que Deus preparou o coração do Fábio e preparou o meu coração para esse dia, né? Hoje eles são muito felizes onde eles estão e eu sou muito feliz aqui. Continuo morando lá embaixo no aluguel, mas graças a Deus, Deus paga o meu aluguel todos os meses, graças a Deus, até que eu venha para cá. E é isso. Gente, é 25 minutos de vídeo, como é que eu vou botar esse vídeo? Mas eu queria te agradecer e é isso. E no decorrer a gente vai contando mais algumas coisas a respeito, né? E agora eu já me vejo arrumando a casa, agora eu já vejo o fogão de lenha, agora eu já vejo o galinheiro, agora eu já vejo tanta coisa aqui acontecendo, né? Coisas que ainda estão por vir, né? Eu nunca digo que eu vou fazer, eu digo que eu já estou fazendo. Eu não digo que eu vou viver, eu digo que eu já estou vivendo, né? Mesmo sem estar, porque eu aprendi nas escrituras que você tem que profetizar sobre a sua vida, viver crendo, não no que você vê, mas no que você crê, né? Vivendo, mesmo que não esteja do jeito que você quer, mas vivendo como se já estivesse, né? Então é isso. Um beijo no seu coração. Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Uma semana de paz para você. E ó, Deus abençoe. Tchau, gente. Obrigada.